em uma das frases de João Calvino, que diz que o coração humano é uma fábrica de ídolos. E meu texto está em Jeremias capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e diz aqui que existe uma verdade desconfortável que pouca gente gosta de ouvir. O maior problema da nossa vida não está fora, mas está dentro. Não é o mundo, não são as coisas, são as circunstâncias. E o nosso coração? O reformador João Calvino disse algo poderoso: o coração humano é uma fábrica de ídolos. Ou seja, o coração não para de produzir coisas que ocupam o lugar de Deus. É importante que salientar nessa reflexão é que quando se fala sobre emoção, parece que a gente nunca somos impedidos de não tê-la. Não é errado ter emoção, mas o contrário disso é ficarmos fixos apenas nas emoções, porque temos a razão também. E esse sinal de emoção é como se estivesse num sinal para atravessar. Você sabe que ali é um momento de alerta. Você precisa parar no sinal vermelho. Você precisa prestar atenção para avançar. Mas quando o nosso coração está conduzido por emoções, a gente não respeita esse limite. E aí é onde não entra a razão de quê? De parar, respirar, olhar para a esquerda, olhar para a direita e assim atravessar. E aí algumas decisões nossas são frutos justamente disso. A gente precisa, antes de qualquer emoção vir dentro do nosso coração, às vezes a gente tem essas emoções para comprar, não é? E aí às vezes compra uma coisa que só consegue usar 3 dias, porque foi proveniente de uma coisa que não haveria uma necessidade. Você foi conduzido para uma emoção. Até aí seguimos. Mas o que são esses ídolos de hoje? Quando falamos de idolatria, muitos pensam em imagem e estátuas, mas a Bíblia vai além. Em 1 João 5,21 diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. O que está tomando hoje a posição de Deus, né? Eu vim de um lugar, a Geis também, que isso não era muito bem administrado, nem um pouco. E cada cantinho nós tínhamos um ídolo. Cada lugar nós parávamos um determinado tempo para ficar ali, enfim, prestar todas as preces e assim sucessivamente. Mas os ídolos, eles podem estar voltados em outras coisas tão superficiais. Talvez hoje a maior idolatria que seja, diante de tudo que nós vivemos, talvez seja o consumismo. Talvez diante da idolatria que todo mundo está especulando, seja apenas uma caixinha preta que tem no teu bolso, que todo ano você precisa comprar um outro. Talvez hoje o ídolo seja algo que Deus não consegue mais tirar de você, e Ele não consegue ser mais a centralidade. Ídolo é qualquer coisa que toma o lugar de Deus no seu coração. Pode ser dinheiro, relacionamentos, aparência, redes sociais, sucesso, aprovação das pessoas. Isso é um pouco perigoso, porque relacionados a emoções, como diz, muitos anos atrás eu transitei muito, e até hoje administrar emoção e razão na área que eu sempre lido, que é a área da adoração, ela é bem mais difícil que você imagina. Porque quando você é viciado nas emoções, quando você é, mantido pelo aquilo que seja
um ânimo que deveria ser Deus, você perde um pouco a noção do que até mesmo está fazendo. E até algumas coisas que você olha para trás e fez por fruto de emoção, você fala assim: nada, nossa, como era louco eu, que doideira que eu fiz. Mas ao mesmo momento também administrar essa razão e essa emoção também se torna muito difícil, porque quando você descobre o outro lado, quando você está perto do muro, você olha assim: meu Deus, eu tenho que voltar, porque se eu continuar, eu vou me perder. Talvez alguns abandonaram coisas palpáveis por fruto de emoções. E ídolo não é só o que você adora, é aquilo que você não consegue viver sem. Tem coisas que você consegue viver sem, mas você precisa trabalhar isso dentro de você. Mas uma coisa é certa: você não consegue viver sem Deus. Marcos 7, do 21 ao 23, Jesus deixa claro: o mal não vem de fora, vem do coração. O coração humano cria dependências, busca de substituições, né? E algo se apega a coisas temporais, se apegar a coisas que, sabe, hoje você tem talvez um relógio ou algo desse tipo, que você vai saber um dia que essa bateria, esse algo tudo, ele vai se passar. E para que se apegar a isso? Às vezes você comprou um carro do ano e você está entendendo que tem aquela fase de não toca aqui não, não suja aqui não. Tudo passa. Daqui a pouco tem que estar entrando com um troço de barro desse tamanho dentro do teu carro, tu não está nem aí, tu está rindo. Que maravilha, que bom a tua amizade, eu estou nem depois eu lavo isso aí. São coisas que são pequenas, mas não podem ser idolatradas. O único que é digno de ser adorado é o Senhor Jesus. Às vezes as pessoas colocam essas coisas, esses subterfúgios e esses controles de emoções, eles precisam ser dosados, porque o Senhor nos chamou para viver um equilíbrio, e administrar esse equilíbrio é um grande desafio, porque diz os mais antigos, e me englobo nisso, ou a gente é 8 e 80, né? Tem dia que você está aqui explodindo, batendo com a cabeça, mas tem dia que você desaparece. Será que você tem bem administrado as suas emoções? O problema do pecado não é só comportamento, é adoração errada. O perigo dos ídolos: os ídolos prometem muito, mas entregam um vazio. Salmo 115, verso 8: semelhantes a eles se tornam os que o fazem. Perigo, pecado, semelhança. Você se torna aquilo que você adora. Se você adora a aparência, você vive inseguro. Se você adora o dinheiro, nunca algo te satisfaz. Se você adora pessoas, você vive dependente delas. Ídolos sempre sugam sua identidade, roubam sua paz, te afastam de Deus. Como identificar esses seus ídolos? Faça umas perguntas sinceras a você. O que mais ocupa hoje a sua mente? O que mais me dá medo de perder? O que define o meu valor? O que mais me controla as minhas emoções? Aquilo que controla você é algo que você deve pensar, que isso não pode ser Deus. A solução é que
me dai um novo coração igual ao teu, meu mestre. Deus não quer só mudar o seu comportamento, Ele quer transformar o seu coração. Ezequiel 36, 26 diz: dar-vos um coração novo. Somente pode. Tira os ídolos, restaura a sua identidade, preencha o vazio. Aquilo que mais você precisa, em nome de Jesus, é entender que todo dia, Senhor, dá-me um coração igual ao teu. Faz-me controlar as emoções, que haja um equilíbrio, que haja algo que eu possa entender que existe um sinal, existe um limite, que se eu passar eu posso ser atropelado pelas emoções, atropelado por decisões equivocadas. A certeza de que ambos precisam estar caminhando juntos, emoção e razão, porque o coração foi feito para Deus e nada mais te satisfaz, porque o coração foi feito para Deus. Se o teu coração foi feito para Deus, se você for feito para Deus, nada mais satisfaz. Tem uma canção que a gente repetir aqui por muitas vezes: nada mais satisfaz a minha alma, só Jesus, só Jesus, só Jesus, nada mais. Mas como controlar isso, né? Como viver? É que o coração nunca fica vazio, né? Se não for Deus, algo será um ídolo seu. Hoje existem duas opções: continuar vivendo com os ídolos ocultos, entregar o coração completamente a Ele. Essas decisões precisam estar convictas dentro de nós. Ídolos precisam ser derribados e Deus precisa estar no centro. Minhas emoções é muito importante dizer que quando lá em cima, quando nós dissemos sobre a aparência de viver inseguro, é muito, sabe, tem pessoas que são tão bonitas, né? E por diante dessa aparência, a aparência se torna um ídolo tão forte que essa pessoa sempre está insegura. O marido pode dizer várias vezes que ela está linda, ou vice-versa, mas nunca está, porque aconteceu dentro do seu coração uma insegurança. E geralmente quando você tem ídolos é assim, né? E é muito importante de aquilo, às vezes o dinheiro, a pessoa tem uma certa quantia, a pessoa vive bem, mas a pessoa, já viu a pessoa escrava do trabalho? Já viu isso? Eu conheci e conheço muitos, e nada satisfaz essa pessoa. Tem um tempo para a família? Quase nunca. Tem um tempo não, eu preciso trabalhar. Mas o que está errado nisso? Será que era o autocontrole da vida, ou algo que sempre se comprou com muito produto de emoções e não consegue mais administrar para pagar? E aí tem que ficar escravo do trabalho para poder pagar e arcar com as responsabilidades. Vidas descontroladas. Será que isso... Faço uma pergunta para você: será que Deus quer isso para nós? Deus quer que nós sejamos equilibrados, pessoas que administram bem. Mas essa utopia de você me dizer, não existe gente perfeita, nunca vai existir, mas nós caminhamos para essa perfeição, estamos sendo aperfeiçoados todos os dias. A gente precisa tentar, irmãos, a gente precisa destronar essas coisas que vão ocupando o espaço de Deus, e pessoas que vão vivendo dependente das outras. Já viu isso? Eu glorifico a Deus, sabe? A descentralização humana. A igreja precisa disso, centralização de pessoas. O que importa é que Ele seja adorado. As pessoas têm as suas tarefas e nem todas as vezes vão estar aqui, mas nós não podemos ser dependentes de pessoas.
Nós temos que ser dependentes de Deus. Elas não são ídolos e nem tampouco precisam ser levantadas. Ela é mais um no corpo. E equilibrando tudo isso, a gente não fica aquela situação, né? Há muitos anos atrás, graças a Deus, eu não conto mais isso. Poxa, quando o Senhor pega, eu já saio fora. Enganoso é o coração do homem, porque não é aquilo proveniente à pessoa, tudo é para ele. E isso precisa ser derribado a partir de nós, para que essa emoção não te engane, para que você ache que você é alguma coisa. Equilibrar tudo isso é necessário. Claro que você não vai ser indelicado com ninguém, mas lá dentro de você está combatendo. Eu não sou escravo das emoções, eu sou escravo do dinheiro, eu sou escravo disso, disso. Eu fui chamado para viver uma liberdade. E o coração nunca fica vazio se não for Deus. Se Ele seja, o Senhor seja o ídolo, o Senhor seja o trono. Pergunte para si: o que tem ocupado o lugar de Deus no meu coração? Hoje em dia, nós precisamos reconhecer, arrepender-se e entregar, porque só existe um lugar seguro, e este lugar seguro é aos pés do Senhor. E quando você reporta nessa palavra de João Calvino, o coração humano é uma fábrica de ídolos. E eu, como eu disse, precisa se haver nessa reflexão a manutenção e o equilíbrio. E com tudo isso acontecendo, nós precisamos todos os dias derrubar para que o Senhor cresça, derrubar mais um para que o Senhor cresça. Mas nada pode ocupar o lugar de Deus. Isso é uma luta diária. Quem ainda não tem um ídolo? Quem não tem algo dentro de si que precisa ser derrubado? Mas ele não será o meu Senhor. E eu irei clamar ao Senhor, aos seus pés, até que eu vou vencer, até que ele seja vencido, até que ele seja derrubado. Eu transito em lugares que o corpo é muito cultivado, e você percebe isso nítido, é palpável às vezes, de você às vezes ter que se esbarrar com alguém para a pessoa tirar 10, 15, 20 fotos diante de um espelho de uma academia para poder ver a evolução. Quem num dia não fez isso? Mas, ao contrário de todas essas coisas que precisam ser bem administradas, a saúde é importante, mas o culto ao corpo não. Dinheiro é importante, mas o culto ao dinheiro não. Trabalhar é importante, ter manutenção é importante da família, mas a família é muito mais importante. E sabemos
que possamos todos os dias administrar tudo isso. Peça a Deus para que Ele te dê direção, para que a gente derribe todos os dias os ídolos que são levantados ao longo do percurso da nossa vida. Você pode viver sem ele. Você tem capacidade de viver sem ele. O Senhor tem toda a autoridade para poder tirar tudo isso e te dar uma nova visão. Porque certamente quando os nossos corações estão fabricando, colocando os ídolos nos lugares, a nossa mente segue. E só o Senhor para tirar as escamas, que muitas vezes os nossos olhos são embargados e ficam turvos diante das visões de vida. E a pergunta que eu me fiz, e que eu faço para você: qual tem sido os ídolos que precisam ser derrubados na sua vida?